Olá, vamos dar continuidade a esse tema de coberturas e vamos falar agora sobre a concepção de coberturas leves, todo o sistema de planos e de contraventamentos das estruturas leves. Um momento, por favor. Então, o objetivo das coberturas, obviamente, é cobrir grandes áreas com vãos livres, certo? Então, por exemplo, aqui tem uma edificação do Lelé, João Figueiras Lima. Então, esse é o objetivo, grandes vãos, né, bem projetados, para tirar a água lá de cima, que são várias coberturas de Lelé. Só aqui daria um estudo tipológico muito bom. Ele fez shed aqui, arco aqui, essa estrutura circular. Então, a cobertura pode ser de telhas de vários tipos: cerâmica, concreto, fibrocimento, aço zincado, alumínio, PVC, que é de plástico, né? Policarbonato. É óbvio que, no caso das coberturas leves, a gente vai usar mais fibrocimento e aço. Essas são as mais típicas. O alumínio não se usa mais porque é muito caro, né? É possível também usar telhas translúcidas de PVC. Também é possível cerâmica, como se usa em coberturas de madeira, mas é menos usual. Está aqui a cerâmica, essas telhas de fibrocimento, muito usual no Brasil, né? É possível também telha de vidro para fazer iluminação, né? Aqui uma telha de aço, bonitinha aqui. Uma telha de aço colorida pré-pintada, muito usual. O Lelé usou várias vezes ali naquelas obras que a gente mostrou agora há pouco. É importante frisar o seguinte: a telha é a unidade de concepção da estrutura do telhado. Então, dependendo do tipo de telha, eu vou ter que colocar elementos secundários e terciários até, mas um pouco a telha de fibras, de cerâmica precisa de caibros, ripas, terças. Aqui eles usaram somente terças a cada meio metro, nem tanto, 30 centímetros, para poder acomodar a telha. Ficou bem pesado isso aqui, de passagem. Mas é possível. Obviamente, então a escolha da telha ela é a priori, porque é a partir dela que você vai conceber o telhado, certo? Então a superfície pode ser plana, né, com a baixa declividade, mas tem que ter declividade para tirar a água, duas águas, curva, etc. Para fazer essas curvas, tem que ser uma telha com as ondas muito baixinhas. Geralmente, telha ondulada de aço permite fazer essas curvaturas. Então, usualmente, a estrutura principal plana é contraventada. É isso que nós vamos ver aqui. Estruturas espaciais fogem um pouco aqui do nosso objetivo. Já foi moda aqui na região, hoje em dia quase não se vê mais sendo feita. Pode ser viga, lógico, uma inclinação, pórtico, treliça, que é o mais usual. Então tá aqui, eu fiz essa figura genérica aqui, que eu tenho treliças, e isso aqui são planos de resistência. Cada um desses planos, aqui eu fiz um pórtico, tá vendo aqui? Triarticulado. Cada um desses planos tem que ser travado na outra direção. Então essa é a forma 1 de conceber coberturas leves, planos. A segunda maneira é, obviamente, você conseguir fazer uma estrutura espacial, como essa aqui, onde os planos se interceptam. Notem que eu tenho aqui um anel e aqui embaixo outro anel. Isso é bem típico dessa concepção que a gente vai ver em muitas obras concebidas na década de 60. E esse aqui é mais recente, esse aqui é década de 80 que eu vou mostrar para vocês. Então, planos de resistência se intercepta
contraventando-se, conferindo estabilidade tridimensional à estrutura. Tá certo? Então, essas estruturas tridimensionais, só foi possível o cálculo delas com mais facilidade a partir do momento que a gente teve os computadores. Então, por exemplo, aquela ali, aquela ideia é aquela estrela que tem lá no Shopping Park Shopping em Brasília. Está aqui, ó. Essa estrela aqui é essa cobertura aqui. Mas aqui também é uma cobertura que tem essa mesma lógica. Percebam o anel aqui, e esse anel tem um empuxo, né, que traciona essa peça. E essas barras aqui, meio pilar, meio viga, né, se ligam neste ponto aqui. Ó. Tem um anel aqui de compressão. Aqui não é o local onde elas se tocam de fato. Então tem essa mágica aqui visual, elas se tocam aqui. Então aqui tem um anel de compressão e um anel de tração. Isso foi muito comum, essa concepção espacial, que é mais simples, mais fácil de propor. E aí a gente entende por que tem que mergulhar no solo para entrar na catedral. Porque, evidentemente, que romper esse anel de tração faria com que a estrutura ficasse muito frágil, né? O anel aqui enfraqueceria o anel. Né? Eu me lembro que na década de 70 tinha uns medalhões que eram essa forma aqui, em sombra, estilizada da catedral. Isso aqui ela ficou assim até a década de 70, quando foi concluída, né? E está aqui num modelo muito semelhante. Aqui tem um anel, aqui tem um outro anel, do Lelé. Bom, vamos falar agora dos sistemas de contraventamento, desses planos que eu me referi agora há pouco. Aqui tem a tipologia básica. Aqui tem uma telha, um plano. Eu só fiz nessa parte, mas vale para tudo, tá certo? Eu tenho as terças. Essas terças têm um distanciamento como se fossem vigas. Uma terça é uma viga. E elas recebem o peso da telha e do vento, porque o vento bate perpendicular à telha. E eu tenho dois tipos de contraventamento. Aliás, três, perdão. O horizontal, que é essa cruz de Santo André aqui. Isso continua do lado de cá. Tá? Escolho módulos onde vou fazer isso. Normalmente nas empenas, tem que ter. Depois, a cada 3 ou 4, dependendo do comprimento da cobertura. Tá? Tem o contraventamento vertical, para travar o banzo inferior. Por que eu preciso fazer isso? Porque muitas vezes o vento inverte, é a sucção que comanda a cobertura leve. Então, ao ter carga de baixo para cima, eu tenho que travar também esses pontos também, que eles ficam comprimidos. Então, quando a carga é de cima para baixo, aqui fica comprimido e aqui fica tracionado, que é o usual. Né? Então, por isso que eu travo em cima. Mas, no dia do vento forte, pode haver uma inversão do esforço. Tá certo? E aí eu tenho que fazer esses travamentos, que é em X, quando a altura é grande, ou usando essas barras em mão francesa, ligando-se às terças, muito usual em pórticos, em arcos. Você usa essas mãos francesas para travar o banzo inferior. Isso aqui é fundamental para manter a estabilidade de uma cobertura leve e fazer com que ela fique com as barras bastante econômicas. Finalmente, o terceiro contraventamento é esse lateral. Então, os esforços que vêm do vento têm que ser transferidos à fundação através desses laterais aqui. Lógico, se eu tiver aqui pilares de concreto com uma parede de concreto aqui, ou de alvenaria armada, alvenaria mesmo, eu vou ter um bom travamento aqui. Mas se não tiver, a maneira mais econômica é fazer um X. Aqui eu fiz uma outra possibilidade, que é essa forma assim, né? E sempre duas, porque o vento bate de um lado, funciona a parte que traciona, o vento bate de outro lado, funciona a outra parte.
E esse é um modo muito interessante que permite o acesso fácil por aqui. Então, essa barra aqui de cima, a gente chama de banzo ou corda superior, cord em inglês. Aqui estão as terças, estão vendo? Aqui está a telha. Esses aqui são montantes. E essas são diagonais. Nota que aqui eu inverti perto do centro, que é a diagonal, para ela ficar sempre tracionada com a carga de cima para baixo. Isso a gente percebe quando a gente faz o cálculo. Muitas vezes a última tem que inverter. Quando o vão é menor, quando o vão é maior, tem que inverter mais de uma. Mas isso é rigor. Vamos falar então um pouquinho mais sobre essa flambagem lateral, por que a gente tem que travar. Imagina que eu tenho a carga comprimindo e eu tenho esse vão todo comprimido aqui. O vão pode chegar a 30 metros, é como se fosse um pilar de 30 metros de altura, comprimindo. Então, por isso que eu tenho as estruturas principais e tem as terças, e elas só transmitem, não tem resistência lateral no plano. Tem que criar algum travamento para isso. Então, a maneira mais usual desse travamento aqui eu estou falando da ação lateral transmitida por todas as estruturas principais através das terças, falei já. O mesmo mecanismo ocorre na flambagem da mesa comprimida de uma viga. Então, eu estou fazendo uma correlação com a mesa comprimida de viga que a gente tem que travar quando ela estiver solta. Tá? De modo a se evitar a flexão lateral da estrutura principal, utilizam-se contraventamentos horizontais no plano da cobertura. Está aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma planta de forma, entre aspas, chama-se implantação. Então está aqui aqueles travamentos, formando uma treliça. Isso aqui forma uma treliça, onde isso aqui são os banzos da treliça, aqui são as diagonais, e as terças são os montantes dessa treliça plana. Normalmente esse vão aqui é de 4 a 6 metros, 5 metros é um bom número. Tá? Essas barras são uma barra de meia polegada, é muito simplesinha. Elas têm um esticador aqui para dar uma tração de quando em vez. Tá? Aqui sempre tem 2 terças, né? Com isso eu consigo fazer com que esse ponto fique fixo. Certo? Esse espaçamento das terças varia de 3 a 4 metros, depende da telha. Por isso que eu falei que a telha é a unidade básica de concepção da cobertura. Se for uma telha de aço, pode ser 2 metros. Se for uma telha de fibrocimento, 1,5 metro. Então, como eu fixo a cada 2, por isso que eu coloquei 3 a 4 metros. Esse comprimento de flambagem aqui que vai dar. Porque esse ponto fica fixo. É um ponto contraventado. Então, a treliça vai flambar em torno desses pontos. Ok? Então, esse é o contraventamento horizontal no plano da cobertura. Ok? Então, esse contraventamento horizontal é lançado a cada 4 módulos, mais ou menos. Tá? Então, se a cobertura é muito grande, eu ponho no centro. Você não precisa ser em todos, não. Não precisa mesmo. Principalmente com o vento que tem no Brasil, que é muito fraco. Já vi ser feito em todos, em países onde o vento é muito pesado. Né? Obtém-se o comportamento de treliça com diagonais tracionadas. As diagonais comprimidas não funcionam, já que seu índice de desbiotese é muito alto, baixa tensão de compressão. Ok? Por isso tem que ter 2. Se o vento bate aqui, funcionam as tracionadas. Se o vento bate de lá, funcionam as outras tracionadas. Sempre. Ok? Nas barras do contraventamento horizontal são colocados esticadores para tração nas barras. Então você dá uma tração para dar uma estabilidade no conjunto, fazer com que ele fique aprumado também. Muitas vezes, a cada 5 anos, você tem que ir lá dar um reaperto nesses esticadores. E aqui mostrando os contraventamentos verticais, que eles ocorrem nos mesmos módulos do horizontal. Aqui, quando é mais alto, tá vendo? Usa esse em X, com essas barras aqui.
muitas vezes cantoneiras, maioria das vezes. Tá? Aqui é uma barra de meia polegada ligando um ao outro, porque senão essa peça fica sem suporte. E até 1 metro de altura é possível usar a mão francesa para fazer isso. Estão vendo aqui? Tá? Então, se o arco aqui só tem 1 metro de altura, no máximo, você usa a mão francesa, você prende o banzo inferior. Por que eu tenho que prender a parte inferior da treliça? Por conta do vento de sucção. Nós vamos ver daqui a pouco que o vento de sucção é o que governa as coberturas. Porque as telhas são muito leves, em geral, a sucção é o que destrói os telhados. Bom, aqui está um detalhamento. Eu fiz com uma telha trapezoidal. Aqui. Essa terça de chapa dobrada é o mais usual também. A treliça eu fiz com perfil U, tá vendo? Em chapa dobrada. Aqui também. Aqui é como se fosse um montante em chapa dobrada. A diagonal também usei chapa dobrada. Obviamente aqui talvez fosse mais recomendável ter uma chapa de nó para ficar bem feitinho, né? Mas quando a treliça é pequenininha, solda tudo um no outro e tá bom. Aqui é uma alça para prender aquela barra do contraventamento horizontal com um gancho aqui. Aqui está um suporte de terça, que é um furo. A terça então é parafusada aqui. Essa peça aqui, ó, é essa aqui. Ok? Essa peça aqui é o que a gente chama de corrente. É para travar a terça, que é uma viga. Então, para diminuir o comprimento de flambagem dela, ela é presa aqui. Essa terça tem de 100 a 150 milímetros. Usualmente, 150 milímetros é um bom número para fazer essa terça, para fazer um detalhamento de pré-dimensionamento. Tá? Aqui, essas correntes são ferros de meia polegada. Também é possível utilizar uma cantoneira, parafusando aqui. E aqui são usadas essas peças para travar cada uma dessas terças, que tem 5 metros de comprimento. Então, ela não fica estável sem um travamento. Tá? Ok? E aqui no final você coloca essa barra aqui inclinada para suportar todo esse peso que vem daqui, criar um sistema de contraventamento também para as terças. Está aqui o conjunto. Tá? Então, as terças são contraventadas lateralmente por barras redondas denominadas correntes. Essa aqui pontilhada aqui. E aqui junto à cumieira, usa essas barras redonda ou cantoneira também. Essa barra geralmente é rígida, para formar um sistema triangular aí. E aqui eu desenhei em corte a seção transversal. Isso é usual em desenho técnico. Aqui a peça está aqui. Isso aqui é o perfil U, que estaria assim, né? Se fizesse em 3D aqui. Além de travar lateralmente, as correntes têm a função de absorver a componente horizontal do peso próprio do telhado. Então, eu tenho o peso próprio aqui, vertical. Né? Vou ter uma componente aqui horizontal. Essa componente é absorvida, já que a terça está inclinada. Então, a terça está inclinada, a carga é vertical, eu tenho uma componente na direção do eixo aqui, Y, da terça, e uma componente na direção X. Essa componente que eu estou me referindo aqui, nessa frase. Que essas correntes absorvem. É pequena. Certo? Se fosse um arco, não. Um arco é um pouco maior. Né? Então, finalmente, o contraventamento horizontal. Usualmente você põe uma viga de amarração aqui. Certo? Coloca barras redondas com esticador para poder reapertar de vez em quando. Ou, se você faz esse sistema, tem que usar usar cantoneiras. Tá? Mas esse permite vão livre. Isso é usual em grandes fábricas. Né? Você pode transportar por aqui também.
Então, as cargas laterais são transmitidas à fundação através de contraventamentos laterais, nos mesmos modos do contraventamento horizontal. Está aqui o contraventamento horizontal. No caso do pilar ser de concreto e ter rigidez suficiente, pode-se pensar contraventamento lateral. Isso é muito usual fazer o pilar em concreto também. Mas é mais vantajoso para quem constrói em aço fazer tudo em aço, né? O conjunto de todos os contraventamentos conferem à cobertura um comportamento espacial que garante sua estabilidade global. Então, ou seja, tem que entender o funcionamento desses contraventamentos para entender uma cobertura leve. Principalmente em ginásios, certo? Ginásios escolares e tal. Então, em resumo, a telha é importante escolher o quanto antes, de preferência de cara. Aqui eu coloquei as duas mais usuais. Essa com a ondinha pequenininha para poder curvar, se for o caso. A telha de fibrocimento, muito comum no Brasil, né? Ali eu estou mostrando os contraventamentos todos, isso é importante perceber. E esse detalhamento aqui da telha com a terça. Tá? A gente vai aprender a calcular a terça quando a gente vê chapa dobrada. E aqui eu fiz um sistema de chapa dobrada, porque é muito usual na nossa região. Ok? Então, essa concepção de coberturas leves é fundamental para o entendimento de uma forma de construir muito comum no Brasil, certo? Em outros países se utilizam coberturas um pouco mais pesadas, porque o vento é muito mais forte, além, é óbvio, da neve. A neve pesa muito, é a água, né? Afinal das contas, quando ela é densa, pesa muito. Ok? Então, esse entendimento desses travamentos para evitar a flambagem, que é essa perda de estabilidade lateral de um conjunto de cobertura, é fundamental no entendimento das estruturas de cobertura leve. Muito bem. Até daqui a pouco.